A Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, apresenta grandes conversões de pessoas. Um grande exemplo é de Saulo, conhecido como São Paulo Apóstolo. Mas será que isso ainda acontece hoje? É possível uma grande transformação? O Papa Francisco presenciou um testemunho que o deixou impressionado, e esse será o assunto desse podcast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Marcos Tomazoni. Antes de ler e comentar a matéria de hoje, gostaria de fazer 2 convites para você conhecer os livros que publiquei: Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade. Os links estão na descrição desse vídeo e no perfil do TikTok. Se você gostar desse podcast, dê um like e compartilhe com um amigo. Satanista que virou seminarista impressiona o Papa Francisco. Matéria do site Aletheia. Jovem russo relata sua história de conversão. Cristo me libertou e me mostrou um caminho diferente. O Papa Francisco participou por videoconferência na última sexta, dia 25, do 10º Encontro de Jovens Católicos da Rússia, realizado em São Petersburgo, de 24 a 27 de agosto. Durante o evento, um depoimento foi particularmente importante, o do seminarista Alexander Baranov, que antes de se converter havia sido satanista. Alexander, de 34 anos, testemunhou: há 12 anos, eu estava o mais longe possível da igreja. Eu era satanista, participava de rituais ocultos, fazia e dizia muitas coisas que não eram muito boas. Já se passaram 5 anos, desde que estou na igreja, e neste meu 2º ano de seminário, reconheço um chamado ao sacerdócio. O jovem russo enfatizou que vê na Igreja Católica uma especial missão da qual ele próprio já se beneficiou: tirar pessoas das trevas. Pelo menos foi assim na minha vida. Para Alexander, os fatores que podem levar alguém ao que chama de trevas incluem o medo, a dor da perda, a experiência da própria fraqueza, a violência vivida, o trauma. Ele considera que, mal encaminhadas, essas experiências podem impulsionar sentimentos de frustração e até de ódio contra Deus. Juntamente com essas sensações, existe um impacto de superstições e de esoterismo. Ele observa que quase 1 em cada 2 pessoas tenta guiar sua vida com superstições, e como exemplos menciona desde uma fita vermelha na mão, passando pelo mal-olhado, até astrologia e coisas piores. São todas formas de dispensar Deus. O seminarista alerta que o poder da superstição na vida de uma pessoa pouco formada pode chegar a tal ponto que é necessário um verdadeiro milagre bíblico para trazê-la de volta à luz. Mas Alexander aponta o caminho. Desta mesma escuridão, Cristo traz a pessoa de volta por meio da igreja, se a pessoa permitir, do jeito que ele tirou os endemoniados das tumbas, do jeito que ele me tirou, me libertou e me mostrou um caminho diferente. Cristo pode mostrar que, apesar da fraqueza, apesar da dor, apesar de todas as experiências negativas, você é digno de vida, de salvação e de amor. E temos que falar disso. Vale a pena proclamar, vale a pena viver isso. Cristo realmente cura. Ele realmente conduz das trevas para a luz, da morte para a vida, de Satanás para ele mesmo e para o Pai. Como ele me tirou, ele pode tirar qualquer um. Se nós fizéssemos tudo o que está ao nosso alcance para que o maior número possível de pessoas o conheçam e saibam o seu poder. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Essa frase é muito conhecida e dita muitas vezes nas Santas Missas. Essas grandes conversões como Alexander Baranov é um grande sinal que os milagres, as conversões bíblicas, não devem ser interpretadas como algo do passado, como uma peça de museu.
São fatos que aconteceram no passado e acontecem no presente. Os sinais do amor, da misericórdia e da presença de Deus estão aí. O grande problema, na grande maioria das vezes, é o ser humano com o coração e os ouvidos fechados ao amor de Deus. Padre Deon já nos lembrava: Deus não sabe o que fazer com as nossas obras se Ele não tiver o nosso coração. Que esse lindo testemunho nos provoque a sermos mais atentos a Deus. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.